Quando eu leio esse evangelho, eu fico pensando, olha que confusão armaram só porque Jesus curou um cego. Ele fez uma coisa boa, não fez? Só que Jesus fez no sábado, né? Eles ficaram olhando mais para a lei do que para o milagre. Eles estavam mais no protocolo, mais nas coisas, nas leis, do que na pessoa, né? Então isso torna cego. Quando a pessoa fica muito preocupada com os detalhes, ela se esquece do essencial. E é o que aconteceu aqui com todos dessa leitura. Aconteceu com todos, né? Na verdade, quando eu leio isso daqui, eu fiquei pensando, o que mais enxergava aqui era o cego. Os outros não enxergavam nada, né? E Jesus fala no final desse evangelho, eu vim para que os que não veem, enxerguem, os que enxergam, não comecem a não enxergar. E foi justamente isso que aconteceu. Tudo começa com uma pergunta. Os discípulos viram aquele cego e fazem uma pergunta a Jesus. Ele nasceu cego? Quem que pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Pergunta errada, né? Eles viram que o rapaz estava cego. Qual que seria a pergunta certa? Mestre, será que ele tem cura? Tu podes curar esse cego? Essa seria a pergunta, né? Aí Jesus olhou de lado para eles, meu Deus do céu, dá-me paciência, Senhor, né? Jesus toda hora pedia, Senhor, me dá paciência. Aí então ele dá a resposta, né? Jesus está sempre dando uma resposta que ajuda a entender uma catequese também. Nem ele, nem seus pais pecaram, mas nele pode se manifestar a glória de Deus por causa desta cegueira. Então Jesus mostra aqui, né? Não vamos olhar o lado negativo, mas vamos olhar o lado positivo. Então os discípulos de Jesus já estavam cegos, não conseguiam enxergar, né? Porque só pela pergunta a gente percebeu aqui que eles só procuravam o lado negativo da coisa. E aí então Jesus fez lama. É interessante aqui, né? Jesus fez lama, puxou o cego para fora, fez lama, cuspiu, né? Fez lama e colocou nos olhos dos cegos e os olhos se abriram. Eu fiquei me perguntando que um dia me falaram que tem uma igreja chamada Igreja do Cuspe de Jesus, eu não acreditei e mandaram a foto, assim, e é verdade, aí tiraram daqui, né? Eu falei assim, olha só, olha a criatividade do pessoal, né? A Igreja do Cuspe de Jesus. Eu falei, nossa, que coisa, né? E aí então Jesus fez de uma maneira que tocasse no cego, né? Ele tocou. Vocês podem perceber que Jesus também, no toque, ele cura, né? O cego. E aí, os vizinhos, quando viram o cego curado, começaram a se perguntar, não era o mendigo? Não é aquele que ficava pedindo esmola? Sim, é ele. Não é ele? Não é parecido com ele? E ficavam perguntando perguntas vazias de novo. Os vizinhos aqui no versículo 8 também estavam cegos. Em vez deles chegarem, abraçarem, nossa, que coisa maravilhosa, tu estavas cego, você nasceu cego e agora você está vendo, glória a Deus. Ficavam só perguntando e ainda mandaram ele para os fariseus. Chegando nos fariseus, os fariseus então começaram a perguntar novamente, mas como que ele te curou? De que forma? Que jeito? E aí começaram a tramar contra Jesus, começaram a jogar ele para lá e para cá e julgar. E aí então a gente percebe que os fariseus também estavam cegos, porque o coração estava cheio de inveja. Estavam alguns com muitos ciúmes. E o ciúme e a inveja cega a gente. Então vejam, os discípulos de Jesus estavam cegos,
Os vizinhos ali, a vizinhança, os que estavam em volta dele estavam cegos. Os fariseus estavam cegos. E aí então, de tanto perguntar, foram chamar os pais dele, os pais do cego. Chamaram os pais dele e perguntaram: esse é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como que ele agora está enxergando? Olha, nós só sabemos que ele é cego. Agora, como foi curado? Pergunta para ele, ele é maior de idade, né? Eles estavam com medo de ser expulsos da comunidade. Mas também, né, gente, os fariseus também faziam isso, né? Eles, só porque estavam proclamando que Jesus era o Messias, olha a inveja, né? Falaram que iam expulsar. Então os pais daquele cego estavam com medo. É como se um padre chegasse em você e falasse: ó, você está expulso da igreja. Como que você ia ficar? É como se fosse uma excomunhão, né? Então eles ficaram com muito medo. E o medo cegou eles também, os pais do cego. E aí então eles disseram: olha, nós não sabemos de nada. Então vocês percebem, todos os personagens desse evangelho estavam cegos, menos o cego. Por quê? Quando Jesus disse para ele, a pergunta, né? Tu queres conhecer o Filho do Homem, aquele que te curou? Sim, Senhor. Tu crês no Filho do Homem? Ele responde: quem é, Senhor, para que eu creia? E disse Jesus: és tu que estavas falando, és tu que está falando com ele. Ele diz: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Gente, esse cego aqui, ele teve dupla cura, né? A cura dos olhos e a cura da alma também. Ele, questionado pelas autoridades sobre a origem de Jesus, ele se torna uma pessoa iluminada, porque ele é uma pessoa livre, diz o que pensa, é corajoso, não se intimida, é sincero, não renuncia à verdade e suporta a violência. É expulso da sinagoga, mas não está nem aí. Importante que ele foi curado. Então esse cego tem muito a nos ensinar. Muitas vezes nós também somos cegos. A gente não quer enxergar as coisas. Quantas vezes nós agimos com cegueira diante das coisas? E a gente vê quanta gente cego ainda no mundo de hoje. E pode ser eu, pode ser você. Quais são as nossas cegueiras? Quando a gente fecha o coração para as coisas de Deus, nós somos cegos. E quanta gente cego tem por aí? Vocês conhecem alguém assim? Que se fecha as coisas para Deus, se fecha para as verdades, não quer ouvir as verdades? É um cego, né? Porque o pior cego, como que diz o ditado, é aquele que não quer enxergar. E quanto cego tem por aí, né? Muitas vezes até nós. Jesus então reaparece no final desse evangelho e trava esse diálogo, né? E aí então ele ouve esse belo ato de fé: eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Então nós temos que olhar com os olhos de Deus. Muitas vezes nós só olhamos com esses olhos humanos e não olhamos com os olhos do coração. Vejam a primeira leitura de hoje, a eleição de Davi, né? Deus disse: Eliseu, vai até a casa de Jessé e vai ungir o novo rei. Aí lá Jessé tinha 7 filhos, né? Aí então ele chegou no primeiro, era um rapazão altão, forte, musculoso, né? Aí ele já pensou: é esse, né? E Deus falou: não é não. Aí então é aquele. Não, não é. Aí foi passando todos os filhos, mas Deus falou: não é. Mas tem algum outro filho aí? Aí Jessé disse: tem, meu filho Davi, está lá cuidando das ovelhas, traga ele aqui. Aí quando Davi chegou, Davi era pequenininho, né, franzino, e Deus falou: é esse. Então veja, né, Eliseu estava se deixando olhar pelas aparências. Muitas vezes nós julgamos as pessoas pela aparência. Isso é cegueira. Isso é cegueira. Então quantas vezes nós somos cegos, que nós só olhamos para a pessoa, não convivemos e nós julgamos, até falamos mal, né? Portanto, nós precisamos deixar isso de lado. Isso é obra das trevas, da qual São Paulo vai nos dizer aqui na segunda leitura. Ele vai dizer: vocês são filhos da luz, comportem-se como filhos da luz.
Então, se nós queremos ser filhos da luz, nós temos que nos comportar como filhos da luz. E o fruto se chama bondade, justiça e verdade, né? Não nos coloque, então ele vai dizer, não se deixam levar pelas obras das trevas, que não levam a nada, antes desmascarai-as. Portanto, irmãos e irmãs, vamos então pedir a luz que vem de Deus. Eu falei até domingo passado que esses 3 domingos vão nos colocar esse tema batismal, que vai nos mostrando, nos encaminhando para a Páscoa, né? Domingo passado foi a água, pedimos ao Senhor a água viva, que nós possamos beber e matar a nossa sede. Hoje vamos pedir a luz, essa luz que vem do Senhor, que vai iluminar os nossos corações e vai nos curar das nossas cegueiras espirituais. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e diga: Senhor, Senhor, cura-me das minhas cegueiras. Eu já fui cego, Senhor. Quantas pessoas eu já julguei, quantas pessoas eu já falei mal, e eu nem conhecia a pessoa, Senhor. Senhor, eu te peço, assim como aquele cego que era livre, que eu possa, Senhor, estar livre, que ele era corajoso e sincero, que eu possa, Senhor, então, renunciar a todas as mentiras que são armas da luz, das trevas, e dai-me, Senhor, um espírito de verdade, que eu possa enxergar, Senhor, com todas as coisas, com os teus olhos, que a luz do Senhor entre nos nossos corações. Com os olhos fechados, quando a gente fecha os olhos, a gente abre os olhos do coração. Deixe esses olhos do coração agora abertos, feche os olhos físicos, mas abra seus olhos espirituais e vai pedindo para o Senhor: Senhor, me ilumina com a tua luz.